presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que não é hora de discutir um eventual adiamento das eleições. O tema foi levantado pelo ministro Luiz Henrique Mandetta da Saúde em teleconferência com prefeitos ontem. Ele sugeriu que se faça um mandato tampão por causa da pandemia do coronavírus. Maia reagiu assim, abre aspas. Eleições começam dia 15 de agosto. Vamos focar agora no tema da saúde. Aliás, área em que o Mandetta vai muito bem. Na hora correta, vamos cuidar da eleição, fecha aspas. Segundo o calendário eleitoral, 15 de agosto é o último dia para os partidos políticos e as coligações apresentarem à Justiça o requerimento de registro dos seus candidatos. Em outras palavras, é o dia em que a população passa a conhecer todos os que estarão nas urnas. Mandetta disse também ontem, domingo, que, abre aspas, eleição no meio do ano vai ser uma tragédia. Tá aí então, Zé Maria, um confronto entre a posição, a sugestão, ainda sugestão do ministro Luiz Henrique Mandetta, que tem todos os dias prestado contas sobre as ações do governo na área da saúde, e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Já estamos falando das eleições de outubro. Muitos desavisados aí podem imaginar, mas o que o ministro da Saúde tem que dar palpite no processo eleitoral e tal? Primeiro, o Henrique Mandetta é um político, né? Ele não se candidatou agora, ele não queria continuar na política e foi chamado pelo presidente Jair Bolsonaro para ser o ministro da Saúde. Então ele entende, fez campanha eleitoral, sabe como é o processo. Veja que tempos difíceis. Nós vamos começar agora a fase das convenções municipais para definir candidatos, né? Definir delegados e tal. Como realizar convenções partidárias no Brasil, ainda com a tecnologia atrasada assim, sem reunião? Como é que é isso? As convenções. Aí depois tem a campanha eleitoral. O gesto é pegar a criancinha no colo, apertar mãos, fazer comícios, ou seja, concentração. Um político que não faz concentração, ele anda sozinho. Então, a situação está meio complexa mesmo e complicada. Só que é o seguinte, me mandou uma mensagem o Dr. Rolo que estabelece não há outra possibilidade de adiar eleições a não ser emenda constitucional. Aí é difícil. 308 votos na Câmara dos Deputados e 49 votos no Senado. O princípio atual e de pensamento político é o seguinte: mandato não se estica, não se encolhe. O mandato é conquistado pelo voto direto e diante da legislação. Por outro lado, para se mudar uma regra eleitoral, e entendo que a data da eleição é uma regra eleitoral, posse também, né? Tem que ser um ano antes da eleição. Então veja que complicação, né? Veja que dificuldade. E para somar essa dificuldade, o presidente da Câmara, ele está dizendo que não faz sentido aprovar uma emenda à Constituição. Mas de qualquer maneira, eu já tenho informações de que pelo menos 4 emendas constitucionais nesse sentido serão apresentadas na Câmara e no Senado Federal na tentativa de adiar a eleição. Agora, se adiar a eleição, tem que adiar também a posse do novo, né, que está marcada para o dia 1º de janeiro. E aí teria que esticar o mandato do atual, né? Aí o outro ganharia 4 anos de mandato, ficaria em 1º de janeiro, né? Haveria troca. Se houver um ponto positivo é isso, tirar essa horrível e detestável data de posse de 1º de janeiro. Todo mundo chega com aquele olho vermelho, com aquele bafão do dia anterior para a posse no dia 1º de janeiro. Para a presidência da República, representantes de países não vêm exatamente pela data, que é uma data internacional, né? Então fica muito difícil. Mas, de qualquer maneira, eu vejo complicações para adiar. Inicialmente tratado no âmbito da Justiça Eleitoral, e agora a gente já tem certeza que se trata de um processo legislativo. Augusto, qual é a tua avaliação? Olha, como disse o Zé num comentário anterior, a situação é nova, né? Tudo tem de ser repensado, inclusive o calendário eleitoral. Inclusive, porque se você não puder, até o momento da eleição, você não puder acabar com a proibição de aglomerações, não dá para fazer uma eleição. Não dá para fazer uma eleição, não há tempo hábil, só se você ficar votando 2 dias, tá, é tudo muito complicado. Na história do Brasil, sobretudo durante o regime militar, houve várias prorrogações de mandatos.
Eu prefiro, é evidente que o prefeito, o governador, ou seja lá quem for, qualquer que seja a autoridade, exerça o mandato fixado no momento em que foi eleito, sem dúvida. Só que o coronavírus está mudando tudo. Então a gente tem de repensar. E o ministro Mandetta, que foi, se eu estiver enganado, vocês me corrijam, ele foi deputado federal. Ele era político e não foi candidato à reeleição, né? Talvez porque já estivesse sendo sondado, até para ser ministro, coisas desse tipo. Independentemente do motivo, ele tem todo o direito de opinar, porque se é para só político pode falar de política, o que nós estamos fazendo aqui? Precisa de mandato para opinar sobre a eleição? Quem é o Rodrigo Maia para proibir alguém de falar sobre política se ele fala sobre tudo? E o que fala de besteirol, no meio disso é uma grandeza. Então essa arrogância do Rodrigo Maia precisa acabar imediatamente. O que ele está querendo é fazer com o Mandetta o que ele já fez com o ministro Sérgio Moro, desgastá-los, porque ele é o primeiro-ministro e tem algum sonho aí de ser mais do que um deputado. Olha só, se ele se reeleger está de bom tamanho, tá? Porque esse espetáculo da arrogância vai cobrar seu preço. Agora, o ministro vai indo bem, assim, ele que julga. Ele emitiu um julgamento sobre comportamento, o comportamento do ministro na área médica, científica, então, que ele desconhece, e em seguida proibiu o ministro de falar sobre uma área que ele também conhece, mas na qual o Rodrigo Maia se considera especialista. Então essa arrogância que é epidêmica ali no Congresso também, na cúpula do Congresso, é que precisa acabar. E a reeleição, a nova eleição, a eleição marcada para este ano, ela vai depender da evolução da pandemia, porque só falta você formar filas para votar num país em que não se pode sair de casa. Exatamente. Agora, o meu caro Augusto Nunes, eu queria muito ver o Rodrigo Maia enfrentando uma eleição, porque eu aposto que ele quer o adiamento também porque sabe que não tem voto, né? Ainda que ele não seja candidato neste ano. Não entendi, diga. Majoritária de preferência. Exatamente. Ele repetiu o desempenho como candidato a prefeito, que ele não passou de 3%, tendo como candidata a vice a Clarissa Garotinho.